alguns detalhes, né, dessa competência. A competência 1, ela é uma competência bastante difícil, né, no sentido em que ela abarca todos os desvios, né, da norma culta e também a estruturação sintática. Então, o que a gente vai ver nisso, né? Ou melhor, o que o corretor vai ver na redação de vocês? Ele vai ver a questão da crase, a questão da ortografia, da regência, da concordância, né? Da estruturação mesmo da frase. Então é muito difícil, né, quando a gente está bastante preocupado, nervoso, porque o Enem é uma situação de tensão, né, que a gente não esqueça, por exemplo, uma vírgula, um acento indicativo de crase, né? Então por isso que é importante a gente ter muita atenção na hora que a gente for fazer a revisão. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora o material que eu preparei para essa aula. Só um minuto que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Competência 1. Vocês estão conseguindo enxergar? Bom, eu compartilhei aqui, eu não consigo. Competência 1. Deixa eu tentar colocar em tela cheia. Acho que eu consegui. Bom, então o que trata, né, a competência 1? A competência 1, como eu já disse, ela vai tratar dos desvios da norma culta. O que são os desvios? Acento indicativo de crase, regência, concordância, ortografia, pontuação, né? E a estrutura sintática. Convém também chamar a atenção que a escolha, né, de registro e a escolha vocabular também vai ser pontuada, vai ser corrigida nessa competência, tá? Então, eu até dei uma dica hoje no Instagram mais cedo, que a gente não deve lá no Enem, né? A gente tá em cima aí da prova do Enem, dia 17, de escolher palavras, né, do nosso vocabulário que a gente tenha pouco uso, pouca intimidade, né? Porque a chance da gente errar na grafia dessas palavras é imensa. Então, eu acredito, né, que a essa altura do campeonato seja melhor a gente trabalhar mesmo com as palavras que a gente já está acostumado, né, a trabalhar, né. A outra coisa que eu queria deixar clara aqui para vocês, né, chamar a atenção, na verdade, de vocês, é que no Enem, quando vocês forem separar a sílaba, né, a separação silábica, ela também é uma convenção da escrita, né, e, portanto, ela também vai ser corrigida e pontuada nessa competência, tá? Então, quando vocês forem fazer a separação silábica, tenham cuidado. Por quê? Se vocês colocar a margem, tá aqui do papel, certo? Da folha de redação do Enem. Se vocês separarem a palavra e o outro pedacinho, né, ficar depois da linha, esse pedacinho, ele não vai ser corrigido. Então, a palavra em questão, ela vai ser cortada, né? Então, obviamente, vocês vão ser punidos por isso, como se a palavra não tivesse sido separada e sim escrita de forma errada, tá? Então, muito cuidado com isso, ok? A outra questão também
que vocês devem estar atentos, né, é a questão da pontuação e a questão do paralelismo sintático, ou da falta de paralelismo sintático, né? A gente vai ver isso com calma daqui a pouco, mas já estou chamando atenção para esses dois pontos, porque são os pontos que a gente encontra os maiores desvios nas redações do Enem. São concordância verbal e nominal, né? A pontuação, o paralelismo ou a falta de paralelismo, a colocação pronominal e o uso do acento indicativo de crase. Esses 5 são, e obviamente, né, a questão da ortografia. Esses 6 são os desvios mais frequentes na competência 1, né, em termos de erros, né, de pontuação negativa, né. A banca também, ela vai olhar nessa competência se você fez uma escolha de registro adequada, ou seja, adequada à modalidade do Enem, que é a modalidade formal, né? A gente precisa verificar se há o uso, né, de alguma palavra de forma informal ou se há marcas da oralidade, que também não pode ter, né? O né, eu acabei de falar, ó, né, é uma marca da oralidade. Isso não pode jamais estar na escrita. Pra, né, enfim, todas essas marcas que compõem a oralidade, elas não podem estar no registro da modalidade escrita, né? E principalmente no Enem, se tratando de Enem, esse registro ele é formal, né? Então, totalmente dentro da norma culta, né? E sem nenhuma marca da oralidade, ok? Eu estou levantando aqui alguns pontos que a gente precisa ficar atento, né, nessa competência, que são pontos que são muito fáceis, né, da gente escorregar. A outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês também é a escolha vocabular. A precisão do vocabulário, né, ela é muito importante nesse sentido, porque algumas palavras elas produzem vários efeitos, né? Elas têm vários sentidos, dependendo de como ela é usada, dependendo de como elas são empregadas, o contexto em que elas vão ser empregadas. Então, eu quero chamar a atenção também de vocês para essa escolha vocabular, que é imprescindível para poder a gente não errar, né? Porque com certeza o corretor ele vai verificar se as palavras que vocês estão usando está no seu sentido correto, né? Se estão funcionando dentro do contexto. Eu vou dar rapidamente aqui um exemplo disso. Nós temos 3 palavrinhas, por exemplo, né? Negro, preto e escuro. São 3 sinônimos, né, da nossa língua. No entanto, dependendo do sentido e dependendo do contexto, eu vou escolher uma das 3 palavras, né? Um dos 3 registros. Por exemplo, eu não costumo dizer noite preta, eu costumo dizer noite escura, né? Eu não costumo falar feijão negro ou feijão escuro, né? O feijão é preto, a qualidade do feijão, né? Então, essa precisão do vocabulário, né? Essa precisão da palavra empregada, ela parece uma bobagem, mas não é, tá? Fiquem atentos disso aí também. A estrutura sintática. A estrutura sintática é um problema, né, bem grave. Por quê? A gente, às vezes, não tem muita intimidade com a sintaxe mesmo, né? Então, a gente começa a fazer o quê? Um período truncado, uma justa posição de palavras, né? Excessos ou ausências de elementos sintáticos, né? Lembrem que a gente tem palavras, né, que elas exigem complementos, né? E ela exige determinados complementos, né? Então, isso tudo vai ser contabilizado na questão da estrutura sintática, né? Quando você tiver dúvida quanto ao uso, né,
o que eu também recomendo? Que vocês façam sentenças simples, que vocês tentem não fazer períodos muito longos, né? Período composto muito longos, com 3, 4 períodos, porque o erro, né, ele é mais fácil de se dar num parágrafo bastante extenso, tá? Então, se você não tem segurança, eu recomendo que faça períodos curtos e mais simples, tá? Não tão rebuscados. Eu vou agora colocar um outro slide aqui para poder a gente trabalhar com a questão da crase e outros elementos aqui que eu julgo ser bastante interessante para nossa aula de hoje, tá bom? Vamos ver agora o uso da crase. O que é a crase? A crase nada mais é do que o encontro, né, do a preposição com o a artigo, né? Então eu tenho a crase quando eu tenho uma palavra, né, que exige o uso da preposição a e anterior e uma palavra posterior que aceita, né? Ou seja, que aceita o artigo feminino, e para isso ela precisa ser uma palavra feminina, um substantivo feminino, né? Então vamos lá. Em linhas gerais é isso. E aí eu vou abordar com vocês os casos, né, onde a gente pode ter alguma dúvida sobre o uso da crase. Então, em linhas gerais, eu tenho a fusão, a junção, né, de um a preposição com um a artigo, ok? Exemplo, eu me referi à diretora. Esse eu me referi à diretora, eu tenho um termo referir que exige o uso de uma preposição, né? E eu tenho uma palavra feminina que admite, que aceita o uso do artigo a, do artigo feminino. Eu me referi à diretora. Na escrita, eu vou assinalar esse encontro, né, juntando, fundindo esses dois as, o a do referir e do a à diretora, né, para não ficar eu me referi à diretora, e vou assinalar com o uso da crase, fazendo o quê? Significando que houve essa junção na escrita, ok? Então, em linhas gerais, é isso. O encontro do a preposição por uma palavra que exige essa preposição e, posterior, um a artigo, que um substantivo feminino admite o uso desse artigo, ok? Então, vamos ver os casos em que sempre vão ocorrer crase. Sempre vai ocorrer crase na indicação do número de horas, desde que trocando esse número, né, por meio-dia, obtenha-se ao meio-dia. Em várias situações, a gente pode trocar por uma palavra masculina, né, um correlato masculino, porque a gente consegue visualizar esse encontro do a preposição com o o, né, artigo, ao invés do a. Então, é mais fácil, a separação ela se dá de forma mais clara, né? Chegou a 1h em ponto. Vamos supor que eu esteja na dúvida se esse a 1h em ponto tem ou não crase. Eu vou substituir por ao meio-dia. Chegou ao meio-dia em ponto. Conseguiu ficar certo, né? Bateu direitinho? Então, esse chegou a 1h em ponto tem crase, tá? Sempre vai ter crase diante da expressão a moda que, a moda ou a moda de. Essa expressão, ela pode estar escrita, ela pode estar explícita na frase, ou ela pode estar subentendida. Exemplo, fez um gol a Neymar, né? Neymar é uma palavra, é um substantivo masculino, então, obviamente, não deveria
né, ter crase. Por que que nessa situação específica tem crase? Porque aqui tem subentendida a expressão a moda de, quer dizer, fez um gol à moda de Neymar, fez um gol como o Neymar faria, né? Então, nesse caso, embora nós tenhamos uma palavra, né, um substantivo masculino, a gente não vai fazer a correlação com esse substantivo. A gente vai fazer com a expressão aí que está subentendida a moda de, ok? Outro exemplo, possui um estilo a Eça de Queiroz, mesma coisa, possui um estilo a moda de Eça de Queiroz, como Eça de Queiroz escrevia, certo? Outro exemplo, comi pizza à moda portuguesa. Esse está explícito, né? Está escrito, comi pizza à moda, né? A expressão à moda portuguesa, ok? Em todas as expressões, né, locuções adverbiais femininas, eu vou ter crase. Exemplo, chegaram à noite, chegaram às pressas, chegaram à sombra, tá? Em todas as expressões ou locuções adverbiais femininas, eu vou colocar a crase, ok? É um outro uso obrigatório da crase. Ocorre crase também com os pronomes demonstrativos. E anotem isso, porque na maioria dos pronomes eu não posso usar crase, tá? Com a exceção desse que a gente vai ver agora e de um outro que é facultativo, ok? Então, sempre vai ocorrer crase com os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, desde que o termo antecedente exigia a preposição a, ok? Exemplo, assistir, no sentido de ver, que ele é um verbo transitivo indireto, ele vai exigir a preposição a, assistir aquele filme. E aí, gente, eu vou assinalar esse acento indicativo de crase, esse acento indicativo que houve a fusão, né, no próprio pronome, assistir aquele filme. Então, esse aquele, ele vai levar um acento indicando que teve crase, ok? Aspiro aquela vaga, a mesma coisa. Eu vou colocar o acento indicando crase no aquela, direto no aquela, tá? Prefiro isto àquilo, mesma coisa. Eu vou acentuar, indicando crase no próprio pronome aquilo, ok? Diante de nomes de lugares femininos, exemplo, vou à Itália, tem crase. Vou à Alemanha. Então, sempre diante de nomes de lugares femininos, eu vou ter o uso da crase. Mas, caso vocês tenham dúvida, né, porque a gente tem algumas exceções, eu vou ensinar uma brincadeirinha para vocês do tempo de colégio, né? É só vocês substituírem por venho da ou venho de. Exemplo, eu venho da Itália ou eu venho de Itália? Venho da Itália, né? Venho da, crase a. Agora, Araruama. Venho da Araruama ou venho de Araruama? Venho de Araruama, certo? Então, venho de, crase para quê? Não tem crase, ok? Então, venho da, tem crase. Venho de para quê? Não tem crase, tá bom? Nas locuções femininas prepositivas e conjuntivas, todas elas vão ter crase, né? Exemplo, o rio passa à beira da estrada. Esse à beira da, né, é uma locução prepositiva, tem crase. À medida que íamos, voltávamos. À medida que é uma locução feminina conjuntiva, logo tem crase. Agora a gente vai ver os casos, né, onde nunca vão ocorrer crase. O primeiro deles é, claro, diante de nomes, né, de substantivos, de palavras masculinas. Óbvio. Por quê? Se a crase é o encontro do a preposição com o a artigo feminino, logo eu não vou ter
esse artigo feminino, eu vou ter só o que? O a preposição, ok? Então, fiz referência a filmes antigos. Esse a filmes antigos não tem crase, tá? Por quê? Eu poderia escrever de uma outra forma, porque aí marcaria o artigo masculino. Fiz referência aos filmes antigos, ok? Então não vai ter crase. Diante de verbos, diante de qualquer verbo, eu não posso colocar crase, tá? Exemplo: estou disposto a estudar. Estou disposto a passar no Enem. Não tem crase, ok? Rumo a nota 1000, mas sem crase, ok, gente? Diante de expressões formadas por palavras repetidas. Essa questão, ela gera um pouco de dúvida, principalmente para o pessoal das antigas, tá? Porque lá atrás, algumas dessas palavras, algumas pessoas acentuavam, né? Enfim. Então, exemplo: ficamos cara a cara. Não tem crase, ok? Dia a dia, não tem crase, ok? Diante de pronomes em geral, como eu disse para vocês antes, né? A exceção dos pronomes demonstrativos e a exceção também de alguns pronomes como dona, senhora, senhorita, mesma e própria. Esse mesma, eu não vou falar agora sobre isso, mas há uma controvérsia aí, tá bom? Então, um exemplo: dirijo-me a ela. Dirijo-me a ela, pronome pessoal, certo? Não tem crase. Fiz alusão a Vossa Excelência. A Vossa Excelência, pronome aí, ó, não tem crase, ok? Agora, fiz alusão a Dona Odete. Esse fiz alusão a Dona Odete cai aqui nessa exceção, tá bom? Então, assim como eu uso crase lá no pronome demonstrativo, aqui nesse caso a Dona Odete, a Senhora Odete, eu também vou ter de usar a crase, tá bom? São 3 casos em que a gente usa crase nos pronomes. Pronome demonstrativo, esses 4 pronomes aqui, e a gente tem um uso facultativo, tá? Do possessivo, mas a gente vai ver já isso, tá bom? Quando a preposição a estiver acompanhando o substantivo no plural, não ocorrerá a crase. É um recurso que eu tenho, né, da língua. Eu vou dar um exemplo para vocês. Refiro-me a alunas interessadas. Eu tenho o verbo referir, tudo bem que está na forma pronominal, mas eu tenho o verbo referir, que exige o uso da preposição, e eu tenho um substantivo feminino no plural, alunas, tá? Então, eu tenho 2 formas de construir. A primeira é: refiro-me a alunas interessadas, sem crase. Por quê? Porque eu não tenho marca de plural, as alunas interessadas, que deveria acompanhar o substantivo no plural, né? Então, portanto, esse a que está aqui é apenas um a, preposição, não é o artigo no plural. Ou eu tenho também a opção de escrever: refiro-me às alunas interessadas. Aí, nesse caso específico, quando eu tenho a marca de plural, significa que eu tenho um encontro, eu tenho a junção do a, preposição, com o artigo no plural, as. Aí, nesse caso, sim, eu preciso usar a crase, tá bom? Mas aqui a gente está vendo os casos, né, agora, e a gente não usa crase. Então, portanto, refiro-me a alunas interessadas, eu não vou usar a crase, porque eu não estou colocando o S de plural, ok? Diante das palavras terra e das palavras casa, indicando lar, moradia e terra firme, eu não uso crase, tá? Exemplo:
Os passageiros chegaram à terra. Voltamos cedo a casa, ok? Então, terra e casa, indicando chão firme, e lá a moradia, eu não uso crase. No entanto, se essas duas palavras, se elas vierem especificadas, aí a coisa já muda de figura. Aí eu preciso utilizar a crase. Preste atenção nisso, hein, gente? Exemplo. Os passageiros chegaram à terra. Não tem crase, porque a palavra terra está indicando chão firme e não está especificada, correto? Agora, se eu escrever assim, os passageiros chegaram à Terra Santa. Se eu especificar essa terra, não é qualquer terra, é uma terra santa, aí eu vou ter que colocar a crase, tá bom? Entenderam? Exemplo com casa. Voltamos cedo a casa. Não tem crase, porque não está especificada, certo? Voltamos cedo à casa da mãe Joana. Eu especifiquei, aí a crase é obrigatória, ok? Diante dos artigos indefinidos, umas, não usa crase, tá? Exemplo, eles não devem se submeter a uma avaliação. Então, nesse caso aqui específico, eu não uso crase, ok? Diante dos artigos indefinidos, que vai acompanhar uma palavra, obviamente, no feminino, uma e umas, ok? Diante do nome de Nossa Senhora e de nomes de santo, quando morreu, deixou sua herança a Nossa Senhora, não usa crase. Diante dos pronomes relativos, né? Como eu disse antes, eu só tenho 3 casos em que eu posso usar a crase diante de pronome. 2 são obrigatórios e 1 é facultativo, tá? O facultativo a gente ainda vai ver daqui a pouquinho. Então, diante dos pronomes relativos que, quem, cuja, cujas, eu não vou usar crase. Exemplo, esta é a carreira a que aspiro. Não tem crase. Esta é a mulher a quem devo obrigações. Não tem crase, ok? A crase facultativa agora, né? Diante de nomes de pessoas do sexo feminino, eu tenho o uso optativo. Ele fez referência a Sandra, ele fez referência a Kátia. Eu posso usar ou não a crase, certo? Diante dos pronomes possessivos femininos, como eu disse no início, é um uso facultativo. Obedeço a minha irmã. Então, esse a minha irmã, você pode usar a crase ou não, tá? Então, só recapitulando aqui, lembrando, eu tenho 3 casos de pronomes, né? Onde eu uso ou não uso crase. A maioria eu não uso crase. Nos pronomes demonstrativos, eu exijo o uso da crase. Naqueles pronomes senhora, senhorita, dona, é um caso facultativo não, é um caso obrigatório. E agora eu tenho um caso também facultativo, que é o caso dos pronomes possessivos femininos, ok? Depois da preposição até, fomos até a feira. Eu tenho um uso também facultativo. Nas locuções adverbiais de instrumento, o pai saiu sem fechar a porta, a chave. Eu também tenho um uso facultativo, ok? Então, gente, como nós vimos aqui, né, a gente precisa prestar bastante atenção nessa questão do uso da crase, do sinal indicativo de crase, porque é um dos erros, né, um dos desvios que estão mais presentes nos textos do Enem, nas provas do Enem, nas redações, tá? Eu vou compartilhar agora com vocês uma outra coisa que eu acho bastante importante e relevante, que é a questão da estrutura sintática, tá? Bom, gente, nossa aula está chegando ao fim, né? Eu espero que eu tenha podido contribuir aí para o aprendizado de vocês, para as dúvidas.
E eu sei que uma aula, né, só é muito pouco, porque realmente são tantas questões, são várias questões, né? De ordem semântica, de ordem sintática, enfim. Eu quero agradecer a vocês pela presença, pela noite de hoje, e dizer que qualquer dúvida é só passar uma mensagem para mim, que na medida do possível eu respondo vocês, tá bom? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus.